Esse é o círculo trigonométrico. Ele fica nesse plano aonde no eixo x é o cosseno e no eixo y é o seno. O tamanho desse ciclo ele é 1 para todos os cantos. Então, ele tem a origem em 0, 0. Cá para cima é 1, para cá para baixo é menos 1. Para cá para o lado esquerdo é menos 1. Para cá para o lado direito é 1. Vou colocar aqui de cada cor diferente para vocês compreenderem o que eu estou falando em cada ponto. Ponto vermelho, o ponto azul, o ponto verde e o ponto rosa. Tá bom? Vamos começar aqui pelo ponto rosa, que eu já estou com o pincel. Ponto rosa, aqui, vou colocar R de rosa. Qual é esse ponto? Ele é menos 1 aqui no Y e 0 no X, tá? 0 no X, menos 1. Agora, o ponto vermelho, verde, vermelho. Aqui ele é 1 para o X e 0 o tamanho do Y. O azul, vamos colocar de A de azul. Aqui o X é 0 e o Y é 1. 0 e 1. Agora o verde, vou colocar VE de verde. Aqui o X é menos 1 e o Y vale 0. Vamos lembrar que isso aqui tudo, qual vão ser esses locais? O verde, o azul, o vermelho e o rosa. O vermelho é onde vai ficar o nosso 0 graus, ou o 360, né? O azul vai ficar o nosso 90 graus, ou você pode escrever ele também como π sobre 2. O verde aqui é onde fica o nosso 180 graus, ou π em radianos. O nosso rosa é onde vai ficar o 270 graus, ou 3π sobre 2. Lembrando que aqui no ponto vermelho, 360, você pode escrever também como 2π em radianos. Quando nós começarmos a colocar ângulos aqui, a gente vai ter certas definições. Como, por exemplo, se eu traçar esse ângulo aqui, esse ângulo que eu vou chamar de A. Nesse ângulo A, ele vai bater bem aqui, que a gente vai colocar de roxo. Esse roxinho. Nesse roxinho, ele vai me dar esse ponto, um certo tamanho para o cosseno e um certo tamanho para o seno. Sendo esse daqui o seno dele e sendo esse daqui o cosseno dele. De A. Vou colocar aqui, ó, cosseno e seno de A. E daqui para cá vale 1. É o raio desse círculo, né? Então, esse ângulo aqui, olha, com essa linha aqui é o raio. Essa linha aqui, que vai daqui até um ponto da circunferência, ela é o raio. Eu tenho aqui, bem aqui, se eu tenho o cosseno desse ângulo A, vou colocar de x, na verdade, esse ângulo. Esse aqui é o cosseno de x, tá? Aqui não vai ser o seno de x, como eu coloquei ali, seno de x. Qual é a diferença? Esse raio a gente sabe que ele vale 1. Então a gente vai ter que esse r, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, é igual a esse seno de x ao quadrado
mais esse cosseno de x ao quadrado. Esse r aqui a gente sabe que ele é 1, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, vai ser igual ao seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x. Essa relação aqui a gente vai chamar de teorema fundamental da trigonometria. Eu vou pegar aqueles ângulos que a gente tinha colocado anteriormente, ou seja, os ângulos 0, π sobre 2, 3π, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? O primeiro ângulo que a gente vai ter vai ser o de 0 graus. Essa tabelinha que a gente vai fazer primeiro, vamos fazer primeiro a do seno. Ângulo de 0 graus, aonde é que ele vai estar marcado? Vou colocar de vermelho. Ele vai estar marcado bem aqui, e o ângulo que vai sair vai ser essa reta aqui. Ele está bem aqui nesse ponto. Quanto vale o seno? Lembrando que o seno é isso aqui. Quanto é que é a medida dele nesse ângulo? A medida dele nesse ângulo, a gente está vendo que vale 0. Tem o valor 0. Próximo ângulo que a gente vai colocar, π sobre 2. No π sobre 2, agora é de azul, vai ser esse ponto aqui, 90 graus. Vai sair essa retinha aqui. E agora, qual é o valor do seno quando ele está em π sobre 2? Ele tem tudo isso aqui. Ele está no pico dele. Então o valor, olha, é 1. Ele tem tudo isso aqui demarcado. Então, para π sobre 2, o valor é 1. Agora, de verde, para π fica bem aqui, 180 graus. Ele vai ter essa linhazinha aqui indicando. E qual é o valor que ele come aqui da parte do seno? Ele não come nada, né? Ele não pega nada. Então, o valor vai ser 0 aqui também. Então, em π, o valor vai ser 0. Para 3π sobre 2 agora, 270 graus. 270 graus fica bem aqui embaixo. Para 270 graus, ele vai pegar isso aqui. Tudo isso aqui no eixo do seno é menos 1, né? Então, o valor em que ele vai assumir quando ele estiver em 3π sobre 2 é menos 1. E depois ele vai voltar para o 360, que é o mesmo local, olha, do 0. Então, vamos construir o gráfico disso aqui. Para a reta do seno, para a reta não, para a trajetória do seno. Aqui em cima, eu vou colocar o valor dele, tá? Quanto vale o seno de x. E aqui eu vou colocar o ângulo em radianos. Primeiro ponto fica bem aqui, quando o ângulo é 0. Bem aqui. Quanto é que vale? Vou colocar tudo isso aqui agora de vermelho. Quanto é que vale o seno quando ele tem um ângulo de 0? Ele fica bem aqui. 0 de novo. π sobre 2. Aí a gente coloca aqui, olha. π sobre 2. Qual vai ser o próximo valor dele? 1. Vamos dizer que o 1 fica bem aqui. Então, olha.
Vou fazer a linhazinha e encontrar esse ponto aqui. Quando for π aqui tem o valor de 0. Então o ponto vai ficar bem aqui. Quando for 3π sobre 2. 3π sobre 2. Não vai valer menos 1? Vamos dizer que o menos 1... Vou aumentar aqui essa linha. Ele vai ficar aqui em menos 1. Então, achando o ponto aqui, é bem aqui. E 2π é o mesmo valor de 0. Então, aqui, 2π é 0, é bem aqui o ponto. E agora, a gente só precisa interligar esses pontos. A interligação deles faz isso aqui. Essa é a ondulatória do seno. Lembrando que o seno e o cosseno, eles vão de 1 até menos 1. Esse daqui sendo, olha, o máximo. O máximo dele é 1. E o mínimo que ele pode assumir é menos 1. Então, de novo aqui, vamos colocar 0. π sobre 2. π e 3π sobre 2. E vamos achar para o cosseno agora. Para o cosseno, quando eu estiver aqui nesse ponto vermelho, quanto é o valor do cosseno? Ele pega, olha, tudo isso. Então, eu vou ter que aqui o valor é 1. Em π sobre 2, o quanto ele pega daqui da parte do cosseno quando está em 90 graus? Aqui no ponto azul. Ele não pega nada aqui, olha. Ele não tem sombra nenhuma sobre o eixo do cosseno. Então, em π sobre 2, o valor do cosseno é 0. Quando ele está aqui no 180, ele vai fazer uma sombra de tudo isso aqui, que é a parte daqui até aqui, que é menos 1. E em 3π sobre 2, de novo, ele não vai fazer sombra nenhuma no eixo do cosseno, né? Ele vai estar aqui paradinho na dele. Então, 0 de novo. E em 2π? 2π é o mesmo do de 0 graus. Então, é 1 de novo. Vamos colocar o gráfico disso. Aqui o valor do cosseno de x. E aqui o ângulo. Colocar logo aqui já o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e os 2π. Primeiro ponto, quando cosseno vale 0, é bem aqui o ângulo, 0 graus. Quanto é que vale o cosseno? Ele vai valer 1. Então, o ponto aqui de vermelho vai ser bem aqui que vai começar. π sobre 2. Quanto é que vale o cosseno? 0. Então, o próximo ponto é bem aqui. Agora, de π, quanto é que vale o cosseno? Menos 1. Menos 1, vamos dizer que ele está bem aqui. Então, o próximo ponto vai ser, olha, bem aqui, onde o π e o menos 1 se encontram. 3π sobre 2, de novo, 0, como a gente já viu. E 2π vai ser aqui em cima no 1, no encontro do 1 com 2π. Essa é a ideia do gráfico. Aqui, assim, assim e assim, tá? Esse é o gráfico da função cosseno, tá? Cosseno, só ele. Quando eu digo função cosseno, só ele,
significa que eu estou falando uma função que varia de x, onde x é o ângulo, que é o cosseno de x, tá? Essa é a função. É só isso aqui que a gente está trabalhando. É só o cosseno de x. Vou fazer para ver a tangente. A gente sabe que ela passa aqui do lado, certo? Mas diferente de achar só os pontos dela, a gente vai ter que ver os pontos aonde ela cresce e aonde ela decresce. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, A de novo, eu vou ter que, olha, continuar só com ele um pouquinho para ver onde ele bate na tangente. Lembrando também para vocês que a tangente ela não está limitada de ter o máximo 1 e o mínimo menos 1, tá? O máximo dela é infinito e o mínimo dela é menos infinito, certo? Então, ela pode assumir qualquer número. Então, eu quero que vocês vejam o seguinte. Esse ângulo A. Primeiro, vamos colocar aqui, ó, a tabelinha da tangente. Vamos ver o que acontece com ela nos pontos. Aí depois a gente faz o estudo de se ela cresce ou ela decresce. Vocês vão ver que é importante. Tá. Aqui para 0, para π sobre 2, para π e para 3π sobre 2. Tá bom? Quando ela marca 0, aqui é o ponto de início da tangente. Aqui é 0 para a tangente. Então a tangente de 0 vale 0. Quando esse ângulo está bem aqui, no ponto azul aqui, ele está em paralelo com a tangente. E se eu continuar ele nunca vai bater na tangente. Tanto para cima quanto para baixo. Então, o que a gente assume aqui? Como ele não bate na tangente nunca, ele não existe nesse ponto. Para cá, para o 180, ele vai bater, ele vai para cá. Aqui ele nunca vai bater na tangente, mas se ele for para o outro lado, ele bate de novo em 0, né? Então, aqui em π, de novo, ele vale 0. Em 270, que é esse ponto roxo aqui, de novo ele fica em paralelo. E para onde eu colocar ele, para cima ou para baixo, ele nunca vai bater na tangente de novo. Se ele nunca vai bater na tangente de novo, aqui ele não existe de novo. E em 2π, como a gente sabe, é igual de 0. Então, vale 0 de novo. Tá, Juan, como é que a gente vai colocar isso em forma de função? Muito simples. Aqui a gente vai ter a tangente e aqui a gente vai ter os ângulos. Só que vão existir aqui, olha, onde fica π sobre 2 e 3π sobre 2, a gente vai colocar uma assíntota. O que é uma assíntota? É um local que indica que ele não vai existir. Aquele ponto não vai existir. Então, vou já colocar aqui, que é o π sobre 2 e o 3π sobre 2 aqui. O 2π aqui e o π bem aqui. Eu vou passar a assíntota aonde ele não vai existir. Então eu vou colocar a assíntota de verde, tá? Aqui nesse ponto a tangente não vai existir, esse gráfico não vai existir. E aqui em 3π sobre 2 ela também não vai existir. Só que vocês vão ver agora o porquê é um pouco mais difícil com a tangente. O que acontece com a tangente? De 0 até quando eu for crescendo esse ângulo aqui, de 0 até 90 graus aqui, olha, esse ângulo está crescendo desse jeito. Aqui tem esse A, né? Que aqui, olha, é positivo.
Quando eu vou crescendo esse A, tá vendo que ele vai bater mais lá em cima na tangente, mais perto de infinito, positivo. E cada vez que eu vou crescendo ele vai ficando mais positivo. Vocês conseguem ver isso? Visualizar normalmente? Essa compreensão aqui? Só para eu saber. Me parem se vocês não estiverem compreendendo. Tá. Ela vai crescendo. Começa em 0. Então eu já vou colocar aqui, olha. No ângulo 0, que fica bem aqui, ela vale 0 a tangente, né? E aí ela vai crescendo até 90. Não é isso? Ela vai crescer até chegar em 90. Quando bate em 90... Na verdade ela não bate em 90, né? Ela não existe em 90 graus. Então aqui acontece a assíntota. Estão vendo aqui? Ela passa muito perto, mas nunca chega nesse ponto, tá? E agora, quando ela sai de 90 graus? Porque ela não existe bem aqui. Quando ela sai, ela tem esse ângulo aqui, olha, muito perto de 90 graus. Esse ângulo, qual é a tangente dele? Essa tangente dele, ao invés da gente continuar para cá para cima, a gente continua para baixo, né? Ele vai bater, olha, lá embaixo da tangente. Mas ele vai bater na tangente, porque ele não é paralelo, né? Esse ângulo bem próximo de 90 graus aqui, já para a esquerda, passando de 90 graus. Então ele vai bater lá no menos infinito, lá perto do menos infinito. E quanto mais eu for aumentando esse ângulo, o que vai acontecendo? Ela não está vindo do mais infinito, menos infinito, desculpa. Lá do menos infinito, olha, se eu continuar essas retas, elas vão estar batendo cada vez mais próximo aqui do zero. Vindo lá do menos infinito e cada vez mais próximo daqui. O que significa pra gente que ela vem, olha, lá do menos infinito, vem até chegar no π, onde no π ela vai valer zero de novo, olha, bem aqui, tá? Quando ela bate bem aqui, ela vale zero, como a gente já viu. E aí quando esse ângulo vai crescendo, o que acontece? Olha, se eu bater aqui pro outro lado, vai ser positivo de novo. E quanto mais eu vou crescendo esse ângulo, vai sendo mais positivo ainda. Eu vou crescer e vai ser mais positivo ainda, até chegar no 270. Então, olha, vai continuar a trajetória dela subindo, crescendo, até o 270, mas nunca bate no 270 porque ele não existe em 270. Certo? É paralelo, não existe em 270. E se eu pegar agora, depois do 270, tem esse ângulo aqui. Opa. Tem esse ângulozinho pequeno aqui. Tá feio já esse círculo trigonométrico, mas vamos lá. Esse ângulo pequeno, muito próximo de 270. Ele não tá... Continua... Ele não vai bater lá no menos infinito de novo? Aí tu vai aumentando. Quando tu vai aumentando, ele não vai se aproximando de novo do zero, olha. Cada vez mais próximo do zero. E ele vem lá do menos infinito para se aproximar desse zero aqui de novo. E quando ele bate em 2π, ele é zero de novo. E esse aqui é o gráfico da tangente, tá? A última parte que eu quero falar com vocês é justamente sobre triângulos retângulos. Porque aqui é onde realmente acontece a magia da trigonometria, né? Porque a maioria das questões que vocês veem, existe um ângulo alfa aqui, existe um ângulo beta aqui, certo? Primeira relação que a gente conhece do triângulo. Isso aqui é uma hipotenusa, tá? Isso aqui a gente vai chamar de cateto 1 e isso aqui a gente vai chamar de cateto 2. Tá bom? Primeira relação que a gente conhece, o teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos
é igual a hipotenusa ao quadrado. Simples. Outras relações que a gente conhece. No triângulo retângulo. Lembre que eu estou falando aqui, olha, de triângulo retângulo. Tá? Seno no triângulo retângulo, o seno de alfa. Alfa, percebe que eu estou falando alfa. Ou seja, é desse ângulo aqui, tá? Nesse ângulo, o seno, cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto oposto de alfa? Cateto oposto de alfa, C1. Tá? É aquele que está no lado exatamente oposto ao que o ângulo está fazendo a abertura. Vai ser C1 dividido pela hipotenusa. Tá bom? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Cateto adjacente pela hipotenusa. Qual é o cateto adjacente a alfa? Cateto adjacente a alfa é aquele que está encostado em alfa. C2 sobre a hipotenusa. C2 sobre a hipotenusa. Tangente de alfa. Tangente é uma relação que diz que é o seno sobre o cosseno. A seno desse ângulo alfa dividido pelo cosseno desse ângulo alfa. Que no final, isso aqui, olha, tá vendo? Ó, vai ser C1 dividido por C, dividido por C2 dividido por C, tá bom? Isso aqui vai ser o C1 dividido pelo C2, tá? Isso que eu falei é em relação a alfa. Vocês também têm que saber que isso daqui vai depender, esses catetos vão depender de qual ângulo tu está usando. Então existe também o seno para beta. O seno para beta, vê como é diferente. O cateto oposto a beta é C2 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa se mantém. Cosseno de beta. Cosseno de beta. Qual é o cateto adjacente a beta? Já o cateto adjacente a beta é C1. C1 sobre a hipotenusa. Tá? Quando for o cosseno de beta... Opa, desculpa. Tangente de beta. Não vai ser seno de beta dividido por cosseno de beta. Isso aqui vai dar C2 sobre C1. No caso de beta, vê que é o contrário. Tá vendo? Vocês têm que ver qual é o ângulo que vocês estão trabalhando. Tá? Se eu estou usando esse alfa, é o cateto oposto a alfa. Se eu estou usando beta, se é o cateto oposto a beta. Tá?